O Qual é a aneurisma, história? Porque eu não vi o filme ainda, Célia. Já conta não um sei se pedaço dá todo, tempo de né? contar. Como que foi, Nelson, na hora, no momento que você contou da parte que o menino, ele cai da... Eu acho que a Célia é mais bicicleta? autorizada a contar do que eu, porque é o personagem dela mesmo. Eu Não sei. incentiva, eu falo demais. É o seguinte, gente, a babá me diz, a babá carregava o Rangel numa bicicleta monareta, numa cadeirinha na frente. E nesse dia o pneu estava vazio, ela, em vez de não sair, ela põe o menino na garupa de uma bicicleta grande. Para 2 quarteirões para comprar um pirulito. Quando ele volta para subir na bicicleta, ele passa direto e cai do outro lado. Cai do outro lado e dá um pequeno corte. Quando eu cheguei com meu filhinho morto já em casa, porque não tinha velório em Pedro Leopoldo ainda, era nas casas que velavam. No ano seguinte que surgiu a Capela Velório. Ela me disse, a minha amiga me telefonou e me mandou fugir, porque você pode me colocar na cadeia. Eu conversei alguma coisa com ela, li a casa lotada de gente, e depois ela voltou e disse, eu sou culpada da morte do seu filho? Falei, não, você é responsável pela queda. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba, 2 pontinhos. Aí ela disse, você me perdoa? Não há o que perdoar, minha filha. Você não é culpada da morte, não há o que perdoar. Cheguei em Uberaba 4 meses após, o Chico me disse, você perdoou a babá, né, minha filha? Perdoei, Chico. Você pensa que você fez muito? Deveria tê-la agradecido, que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você não suportaria o remorso. Seu filhinho veio realmente para ficar pouco tempo e teria partido com ou sem queda. Aí o Chico descreve a minha sala de televisão, que era alvenaria, e tinham 14 almofadas que as crianças jogavam no chão, as 3, e ficavam pulando ali naquele monte alto de almofadas. E o Chico descreve a minha sala, descreve a brincadeira e descreve que o meu pai, desencarnado, ficava como um anjo da guarda segurando a cabecinha do meu filho para que ele não batesse essa cabeça no chão ou numa parede fora da hora, para não partir fora da hora. Que forte Esses isso. são os desígnios que regem a vida. Por isso que a gente tem certeza que não existe uma bala perdida, não existe uma pessoa errada no momento errado, na hora errada. Deus está tomando conta de tudo. De tudo. De todos os detalhes. De todos os detalhes. Mas tem que ter muito discernimento. Minuciosamente. Tem que ter muito A história dele é discernimento, né? fantástica. É conhecer um fantástico. pouco as leis que regem a vida e que a gente tem essa bênção. Tem a bênção. E as pessoas, de um modo geral, estão descobrindo agora isso. Se você perceber, por exemplo, que nós somos 4%, 5% de espíritas no Brasil, 20% de simpatizantes, mas 70% dos brasileiros acreditam em reencarnação, segundo a última estatística do IBGE. Então você vê que a doutrina espírita, que traz no escopo a compreensão dessas leis que regem a vida, está sendo estudada por outras religiões e isso é ótimo. Ninguém precisa abdicar da própria crença para entender os mecanismos da justiça divina, que nos consolam e nos confortam tanto. Pode continuar dentro da sua prática, da sua opção religiosa, mas muitos têm procurado. Eu sei que eu cuido da livraria do Centro Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo e eu vejo o interesse das pessoas. Nós temos uma biblioteca com 1.400 sócios, 80% é de outra religião. Porque eles estão querendo entender isto, essa partezinha da verdade universal que nós conseguimos compreender e divulgar. E muitas pessoas têm procurado. É porque isso vai acontecendo com tantas pessoas que vai passando uma para outra e isso vai, né? Você vai leia isso, leia aquilo. Você vai né? aprendendo, né? Vai. De experiências mesmo, né? E eu vejo que você se emociona com a história da Célia, como com certeza você se emocionou com a história das outras mães. Mas é uma história extraordinária, né, da Célia? Mas na hora de gravar, como é que você se prepara, já porque vocês recebem a sinopse antes, né?
Então você já tem uma ideia, você já se emociona antes. Como é a preparação na gravação? Eu já estou preparado, eu já estava preparado, porque essa coisa fica com a gente. Ele já tinha né? chorado tudo que ele tinha direito em fazer o voo de 3 dias. Em Uberaba. Não, isso não atrapalhou, ao contrário, enriqueceu minha interpretação, minha vivência da coisa, né? Você se emociona com tudo, né? Lendo o script, preparando tudo, gravando. É o seguinte, há uma outra explicação para isso. Eu tenho a lua em Áries. Lua em Áries significa que a gente vive intensamente tudo. A vida é emocionante demais para mim. Mas sempre foi assim ou você acha que depois Não, dessa... sempre foi assim. Evidentemente que Todos os personagens... essas coisas que me mobilizam profundamente são mais. Eu, depois do Chico, eu tô mais chorão ainda. Ô Nelson, mas você acha que assim, se a gente vê tantas essas histórias de coincidências, você acredita que você foi escolhido mesmo para fazer esse personagem? Assim, tipo, não sei, alguma coisa, assim, uma luz, sem uma que luz isso, divina, sem que isso seja uma presunção, eu acho que sim. Felizmente. É um prêmio. Você sente assim, como se tivesse ganhado um prêmio mesmo. É mesmo. Porque, querendo ou não, esse filme, ele consola o coração dessas mães. Você imagina quantas mães, né, tem o seu caso, né, Célia, mas você imagina quantas mães perderam seus filhos, perderam um parente, perderam seu pai, sabe? Eu mesmo tive experiência de perder meu pai com 5 anos de idade, foi terrível. E através do filme a gente parece que conforta um pouco, parece que você pensa assim, fala assim, poxa, nada está perdido. Muitas pessoas me encontram na rua, me param na rua, muitas. E muitas se emocionam quando me veem. E muitas agradecem. Então eu me sinto, a partir dessa experiência, encarregado também de falar dele. Eu me sinto com o dever de falar do Chico, porque ele foi uma pessoa absolutamente santa, né? Os depoimentos das pessoas que têm visto o filme estão assim tão incríveis. São assim, de uma mãe que não aceitava o filho que era homossexual e vê aquela realidade e o filho relatando, agora minha mãe me aceita. Nossa. Sabe? São transformações incríveis, eu arrepio, me comovo de ver que a nossa dor está servindo para levar um alívio. Né? E isso faz tudo valer a pena, sabe? Os depoimentos estão incríveis. Recebi na porta do cinema em Belo Horizonte um rapaz que tinha perdido o filhinho de 1 ano, casal jovem, e ele saiu em prantos. Quando eu vi na Van Premier de Belo Horizonte, eu vi, cheguei perto dele, ele falou, saio daqui, minha dor hoje é diferente, minha dor hoje é outra. Agora minha dor mudou porque eu tenho um alento muito grande no meu coração. Então isso faz tudo valer a pena. Por isso que você também, se não assistiu o filme ainda, você pode assistir. O filme estreou no último dia 15 nas principais salas de cinemas do país. Mais de 400 mil pessoas já assistiram. Vale a pena assistir. Não é só um consolo, não. É uma lição de vida. De tantas mães que sofrem tanto e muitas vezes a gente, por um problema muito menor, acha que a vida vai acabar. No entanto, a gente percebe que quando acontece uma coisa como essa, a gente conhece pessoas como a Célia, como as outras mães do filme, e como o próprio Nelson, que tão bem interpreta o Chico, que também é uma lição de vida, sempre foi uma lição de vida. É uma honra a gente receber vocês aqui, viu, Nelson? Muito obrigada mesmo. Obrigada pela tua vinda ao programa. Obrigado pela oportunidade de falar dele, né? E a gente acompanha você assim, ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos meus, eu sempre te vejo e é muito bom a gente ver a sensibilidade de uma pessoa assim tão de perto. Obrigada, viu, Nelson? Obrigada pela presença e agradecer, né, o André Dias, da TV Globo, né, por ter liberado você, Nelson. Obrigado, André. Porque a gente, né, os nossos telespectadores agradecem, com certeza, que eu achei que foi uma lição. A gente também nós ficamos muito felizes, né, de receber tanto a Célia quanto você. Muito obrigada, Célia, porque olha, eu tenho certeza que muitas mães que estão nos assistindo agora, com certeza estão mais confortáveis, né? Isso é bom. Muito obrigada Muito pela sua obrigada presença, a vocês viu? por ter... Pela sua força. Muito obrigada é um exemplo. a vocês.
Ninguém sai da morte de um filho do mesmo tamanho. Ou você se apequena na depressão e no desespero, ou você tenta ficar forte e seguir em frente. Diante de todo problema. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, obrigada.